A humanidade com certeza possui um desejo incontrolável por realizar grandes feitos, e certamente um deles são as grandes construções, desafiando todas as leis da física, como por exemplo o Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo. Mas até mesmo os seres humanos antigos tinham essa fascinação por construções grandiosas, obras que no passar do tempo foram conhecidas como as 7 maravilhas do mundo antigo, e que individualmente eram construções arquitetônicas surpreendentes. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco de cada uma dessas maravilhas da antiguidade. Mas antes, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para nós. Curta e compartilhe este vídeo, para que possamos postar mais vídeos. A Grande Pirâmide de Gizé. Talvez a mais conhecida das 7 maravilhas, a Pirâmide de Gizé é a única maravilha que ainda existe nos dias de hoje. Construída por volta de 2500 a.C., como tumba do faraó Kelpis, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. A altura original de 146 metros fez dela a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário branco sofreu erosão, reduzindo-a em quase 8 metros de altura. Mas a pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Estudos recentes estimam que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar os 2,3 milhões de blocos de pedra. Como as pirâmides foram construídas e como, há 4.000 anos, os egípcios alinharam suas estruturas com os pontos cardeais, permanece uma questão em aberto. Farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria não era nada fácil, devido às águas rasas e às rochas. Construído pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido, por volta de 250 a.C., o farol de Alexandria está localizado na ilha de Faro, em Alexandria, no Egito. Feito de mármore, possuía cerca de 140 metros de altura e servia de auxílio para as embarcações. A sua torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octagonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral, para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 quilômetros de distância. Seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremoto, conseguindo sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos, que o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. No entanto, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros em 1994 e alegaram fazer parte da antiga estrutura. Em 2015, as autoridades egípcias anunciaram sua intenção de reconstruir a maravilha. Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis é considerado o maior templo da antiguidade. Com 91 metros de comprimento, por 45 metros de largura aproximadamente, e 127 colunas, ele foi construído em mármore, e com certeza era uma construção magnífica. Esse templo majestoso foi erguido no ano de 550 a.C., em nome da deusa romana da lua, da caça e da castidade Diana, deusa grega Ártemis. No entanto, ele foi destruído e reerguido inúmeras vezes. Em 350 a.C., por Heróstrato, que tinha o objetivo de ser lembrado como o incendiário do templo. Em 269, ele foi saqueado pelos godos, tribo germânica,
A destruição final ocorreu em 401 d.C. e restou muito pouco da sua estrutura. Há alguns fragmentos no Museu Britânico em Londres. Mausoléu de Halicarnasso. O mausoléu de Halicarnasso era um mausoléu grande e ornamentado, construído para homenagear e reter os restos mortais de Mausolus de Cária, governador regional do Império Persa. Quando Mausolo morreu, em 353 a.C., sua esposa Artemísia, que também era sua irmã, ordenou a construção dessa vasta estrutura em sua capital, Halicarnasso, hoje chamado de Bodrum, na Turquia moderna. Por fim, Mausolus e Artemísia foram enterrados no interior. O mausoléu, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, manteve sua grandeza por quase 1800 anos, até que os terremotos do século XV destruíram parte da estrutura. Eventualmente, quase toda a pedra foi retirada para ser usada em projetos de construção próximos, principalmente para um castelo dos cruzados. Nos dias de hoje, o termo mausoléu virou referência para grandes monumentos funerários em todo o mundo. Estátua de Zeus. Nem mesmo o mais poderoso dos deuses gregos conseguiu ser vitorioso ao tempo. Esta estátua foi obra do mais famoso escultor grego, Fidias, por volta de 430 a.C. Zeus, sentado em seu trono no interior do templo, media 13 metros de altura. A estátua foi construída em madeira, mas era inteiramente revestida de materiais preciosos. As partes do corpo em marfim, o manto em ouro, os olhos em pedras preciosas. Estava sempre envolta com um véu de púrpura e era descoberta apenas nas grandes solenidades. A obra foi colocada em Olímpia, cidade famosa por suas construções e monumentos ligados aos Jogos Olímpicos, que eram realizados de 4 em 4 anos em sua homenagem. Por volta do ano de 393 d.C., época em que Roma dominava o mundo conhecido, o imperador romano Teodósio baniu os Jogos Olímpicos da Grécia e o templo de Zeus foi fechado. A estátua foi transportada por um rico grego para um palácio em Constantinopla e lá permaneceu até ser destruída por um grande incêndio por volta do ano de 462 d.C. Jardins suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os jardins suspensos da Babilônia. O problema é que todos os relatos são de terceiros e ainda não há evidências conclusivas de que tenha existido. Foi supostamente construído por ordem do antigo rei da Babilônia, Nabucodonosor, para sua esposa preferida, Amitis, que sendo persa afirmava sentir falta da sua montanhosa terra natal. Quem chegava aos jardins era surpreendido por grandes árvores dos mais diversos tipos que ficavam em cima de terraços que abrangiam cerca de 6 andares, dando a ideia de serem suspensos, daí o nome de Jardins Suspensos da Babilônia. A água descia em cascatas por todos os lados e servia não apenas como beleza estética, mas também como sistema de irrigação dos jardins. Eram os escravos que mantinham o sistema de rodanas e baldes para encher as cascatas e piscinas. Se realmente existiu, deveria ser uma obra arquitetônica esplêndida. Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. Permaneceu de pé menos de 60 anos, mas isso não o impediu de ser considerado uma maravilha. A imponente estátua do deus Sol Hélio
foi construída durante 12 anos pelo escultor Cares de Lindos, para celebrar um triunfo militar após um cerco que levou 1 ano. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma escultura colossal permaneceram no chão onde havia caído por mais de 800 anos, atraindo visitantes. Segundo os relatos, um califa muçulmano tomou a ilha e, não vendo serventia no que sobrou da estátua, mandou derreter a camada de metal e vendeu a um mercador judeu, que precisou de 900 camelos para levar tudo. Gostou de conhecer um pouco mais das 7 maravilhas do mundo antigo? Então conte nos comentários. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Universo Fantástico.